Eu vou falar um pouquinho sobre a advocacia imobiliária extrajudicial. Então, aqueles procedimentos de desjudicialização nos procedimentos de regularização de imóveis. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso aí, que eu acredito que hoje em dia é um grande nicho de mercado e a todo momento a gente vê saindo provimentos, seja sobre uso capião extrajudicial, seja sobre inventário extrajudicial. Recentemente, tivemos aí, então, dia 11 de setembro, saiu o provimento número 150 do CNJ, muito importante, trazendo a regulamentação do procedimento da adjudicação compulsória extrajudicial, impactando diretamente nos escritórios de advocacia. Porque a gente tem vários procedimentos que a gente pode fazer via cartório, que são aquelas parcerias entre o advogado e os cartórios. Cartórios, eu digo tabelionato, registro de imóveis. Então, o advogado ele é imprescindível, ainda que nessas atividades extrajudiciais. Então, o requerente que tem lá um título e quer buscar os seus direitos, ele vai precisar contratar um advogado de confiança, vai ter que, para esse advogado que vai instrumentalizar esse documento para levar para o cartório, o tabelionato, o tabelião, vai lavrar uma ata sobre o assunto específico que o cliente tiver direcionado, e isso vai ser levado posteriormente para o oficial registrador. Tu tá querendo me dizer é que mesmo para um negócio que não inclui sei lá, o tribunal, eu vou precisar do advogado. Precisa do advogado. A legislação pede que o advogado acompanhe. Na verdade, hoje em dia, como o tabelião ele tem fé pública, quando você leva lá o título com todos os documentos que instrui, o tabelião ele vai poder, inclusive, fazer uma audiência com as partes, ele vai notificar a parte contrária, faz uma audiência e ele lavra isso numa ata notarial, que é um documento público dotado de fé pública, e é essa ata notarial que vai junto com todos os documentos, então, ser levada a registro posteriormente. Então é muito mais fácil ele fazer um procedimento Mais rápido. É mais rápido. Porque hoje, pensa assim, um tabelião tem o quê? Vamos lá, as demandas para um tabelião avaliar e finalizar é muito menor do que os processos que o juiz tem. E um juiz ainda ele tem, assim, requisitos de processos em que são mais urgentes do que outros. Por exemplo, entre uma ação de alimentos, né, e um usucapião, ele vai pautar, ele vai dar prioridade para ação de alimentos. Né? Tu tem outra coisa, né? Que Então, o rito é muito mais célere. Tipo, ele é muito mais. Não tem uma fase de. Menos oneroso. Tu tem uma fase de instrução muito menor, porque, de fato, vamos dizer, entre aspas, tu não tem uma fase de instrução. Tem sim a notificação, impugnação, prova contrária, mas tudo de uma forma bem reduzida e mais célere. E assim, com a pandemia, a gente veio aí a lei 14.382, em junho do ano passado, já trazendo a previsão da adjudicação compulsória extrajudicial, que eu vou chegar, que é um tema bem fácil, de fácil acesso para quem está ouvindo, porque é aquele famoso contrato de gaveta. Então, assim, já tinha essa previsão, mas o procedimento ele não estava regulamentado. E agora, então, com o provimento 150 do CNJ, que saiu agora dia 11 de setembro, o procedimento foi regulamentado. Tu quer me dizer que contrato de gaveta agora vale? Tipo, antes valia também. Sempre valeu, só que antigamente não, antes dessa previsão, tu tinhas que necessariamente acionar o judiciário caso tu esbarrasse em algum obstáculo para escriturar o teu imóvel. Por exemplo, tem lá um contrato com promessa de compra e venda, de mútuo, de cessão de direitos, e ele está lá na gaveta até pagar o preço integral daquele determinado imóvel. E aí, quando você resolve levar esse título para escriturar, o vendedor ele se nega a transferir, ou ele está em lugar incerto e não sabido, ou então, se a pessoa jurídica, que é vendedora, já encerrou as atividades. E aí, então, com essa negativa, que embora possa ser até uma mensagem de WhatsApp levada para o tabelião lavrar de novo aquela ata notarial. Uma mensagem de WhatsApp? Pode. A questão do print é controversa,
por conta de que hoje há aplicativos que podem simular a situação do print, então a ata notarial que vai ter que vai ser aquela dotada de fé pública, vai ser aquela que você leva o celular lá, entrega para o tabelião e o tabelião vai redigir. Ele literalmente ele vai dizer assim, ó, o número tal mandou a seguinte mensagem em tal horário. O número tal respondeu. Não existe controvérsia sobre ele. Ele vai valer como prova. Ele é uma prova. Todo contrato tem valor. E nós vamos chegar lá também. Mas a principal questão é para aqueles contratos que não prevêem, não tem uma cláusula de arrependimento expresso lá, exercitável. Porque esse é um requisito, já que a legislação está trazendo que tem que estar atento. Então, se esse contrato não tem lá, ou é retrovenda também, né? Que aí me ajuda aí, que é da tua parte. A retrovenda é um outro instituto, por exemplo, assim, ó. Eu vou dar um exemplo. Bom, eu tenho um imóvel, né? Eu quero vender para Vitória, tá? Só que assim, ó, a gente pactou que a gente vai vender por um preço um pouquinho abaixo do valor de mercado dele, tá? Então, o que eu faço? Eu posso instituir uma cláusula de retrovenda, ou seja, eu digo para a Vitória, estou te vendendo isso, mas eu posso, do meu interesse, pedir para que tu revenda novamente para mim esse imóvel, tá? Então, assim... Então, a lei, ela estipula um prazo, tá? Em 3 anos, tu pode exigir que ela te venda o imóvel pelo mesmo preço que eu vendi para ela. Então, assim, tem algumas condições que a própria legislação institui também. Porque, geralmente, esse tipo de condição, ele é aplicado, por exemplo, numa venda com preço menor de um valor de mercado, né? Justamente porque... para que a parte não efetue a compra a fins de investir e tudo mais, né? Tu condiciona. Tu tem um prazo ali, se, por exemplo, eu me arrepender, né? Eu vi que realmente não foi né? Não deveria ter vendido, eu posso executar essa cláusula de retrovenda e pedir para ela revender de novo para mim, pagando-se o preço que eu pedi, eu exigi na época. Se existir essa cláusula, é um empecilho para conseguir essa adjudicação compulsória de forma extrajudicial. Por isso que a gente fala, todos os contratos são importantes. Né? A gente não pode desmerecer, embora assim, por exemplo, a questão dos contratos, né? Tu transfere a propriedade, tu consegue fazer o registro lá na matrícula através de uma escritura pública, né? Salvo ali as especificações da própria legislação, por exemplo, um contrato, um bem com um valor de mercado menor a 30 salários mínimos, a lei diz que tu pode ir no registro de imóveis com o contrato que tu firmou e registrá-lo no teu nome. Nos demais casos, obrigatoriamente, tu precisa de uma escritura pública, né? Então, assim, por isso que a gente não pode desmerecer o contrato, mas a gente também tem que cumprir com os requisitos que a própria legislação fala acerca de transferências de propriedade e tudo mais. Nesse caso da questão da adjudicação compulsória que a Andressa fala, é assim, ó, firmou o contrato, mas não conseguiu fazer escritura pública por algum motivo. Seja por motivo de ausência, incapacidade civil do vendedor, extinção da pessoa jurídica ou pela própria negativa do vendedor. Antes a gente precisava demandar em juízo e hoje não, então é pela via de cartório. Você procura lá o seu advogado com a prova da quitação, que é muito importante ter a prova da quitação. Pode ser o comprovante de depósito, né? Mas a prova da quitação é essencial. E o vendedor ele vai ser notificado via cartório pelo tabelião e ele vai poder apresentar impugnação. E essa adjudicação compulsória só não vai se concretizar se ele tiver argumentos contundentes, fundamentados em prova contundente, senão... O cara não quis assinar, eu quero o bem que é meu e eu paguei, e é isso aí. Nada mais é do que o comprador forçando o vendedor a transferir a propriedade. A negativa que fala não é só simplesmente o próprio vendedor falar assim, não, eu não quero te transferir imóvel, né? Por exemplo, assim, bom, pensa no comprador que está vendendo todos os bens aqui no Brasil para ir morar no exterior. Aí ele ele faz um contrato, né, com a pessoa,
um contrato de promessa de compra e venda, a pessoa paga ali o valor parcelado, e no momento em que precisa regularizar a transferência para o comprador, ele não está aqui, ele não tem previsão de quando vai voltar e se vai voltar para fazer isso. Então, o que a gente pede para o juiz? Suprir o ato ante a ausência dele, né? Então, claro, agora tudo isso é possível fazer de maneira extrajudicial. O tabelião ele pode lavrar uma ata dessa dificuldade de contato com o vendedor, com o cedente.